Olá, bom dia, eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Flash Imobiliário aqui na minha, na sua, na nossa TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário do Ceará. Como sempre aqui a gente recebendo pessoas importantes para o mercado imobiliário e para a sociedade cearense. E hoje a gente recebe várias pessoas aqui, são 3 representantes do mercado imobiliário de 3 grandes construtoras, a Mota Machado, a MRV e a Lira Coutinho, que vão comentar os números atualizados de 2020. A gente compilou aqui os números de 2020 que mostram que o mercado imobiliário está muito aquecido. E eu recebo aqui primeiramente o meu amigo Mário Zaquinha, que representa a construtora mais antiga em atividade do mercado atual, que é a Mota Machado. Quantos anos tem a Mota Machado, Mário? Bom dia. Bom dia a todos. 52 anos agora, Ricardo. 52 anos, né? Quer dizer, eu tenho 51, a Mota Machado é mais antiga do que eu mesmo, né? Verdade. Então realmente não é fácil. No Brasil, não, uma empresa durar mais de um ano já é difícil. 10 anos é quase impossível. Imagine 52 anos, é isso, Mário? Verdade. Mário, fala um pouquinho aqui. Eu vou te dar alguns números aqui que você já sabe, vou me permitir dar uma lida aqui. O mercado geral em 2020, o mercado imobiliário, ele vendeu, acreditem, 5.673 unidades. Rapaz, contar de 1 a 100 já demora, né? Tu imagina 5.673 unidades vendidas. Isso representa um aumento, um acréscimo de 13% em relação ao ano passado. Agora vamos precificar isso aqui. Isso aqui significa 2 bilhões 117 milhões de reais. Quer dizer, o mercado superou os 2 bi em vendas em 2020. Um número 5% acima de 2019. Então eu queria, Mário, que você falasse um pouquinho como é que foi o ano de 2020 para a construtora mais antiga do Ceará. 2020 foi um ano desafiador, né? O mercado é muito dinâmico. Iniciamos com um plano de uma forma, mas fomos todos surpreendidos, né? No meio do mês de março, mais ou menos. E tivemos que nos adaptar muito rapidamente à nova situação que nós nos encontrávamos e, de certa forma, que a gente precisou digitalizar todos os processos, tentar trabalhar muito forte no digital, né, com o tour virtual, com os contratos digitais e minimizamos todo o contato, né, com os clientes. Conseguimos assim superar esses desafios daquele momento muito difícil e colher alguns frutos pós-lockdown, em junho. Então a venda da Mota Machado foi muito boa pós-lockdown, né? Até lá, né? Janeiro, fevereiro também muito bom, mas março, meio de março, deu realmente uma caída. O lockdown acabou tudo, né? Aí depois veio aquele boom. Então, foi um grande ano para você, né? Foi um grande. Como é que tá o estoque? Como é que foi efetivamente em números o ano de 2020? Isso apesar assim das dificuldades pessoais, né, que a empresa enfrentou em relação às pessoas que fazem a empresa, os números, eles refletem um número muito bom, né? Foi um número que de junho a dezembro, nós conseguimos zerar todas as unidades prontas. Todas as unidades da Mota Machado prontas para vender. Não tem mais? Foram comercializadas. Que coisa fantástica. Quer dizer que o estoque de unidade pronta, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais, né? Verdade. Zerou Verdade. tudo. Lá a gente nem chama de estoque, porque são unidades prontas, novas, que acabam que sendo oportunidades, né? Oportunidades. Exatamente. Gostei. E aí foi esse mote que nós utilizamos para as pessoas que estavam à procura de ambientes mais generosos, né? Uma varanda maior para a família brincar, para trabalhar, para se divertir, para reunir a família. E aí deu certo, deu muito certo. Então, no final do ano, a gente finalizou com bons resultados, que não garante o sucesso para 2021. Tem muito trabalho pela frente agora. Vamos já falar sobre 2021. Existe um segmento, que é um segmento que as pessoas descobriram que poderiam ter, né? Um imóvel que as pessoas poderiam ter e usufruir da melhor mercadoria do Ceará, que é o mar, que é a nossa orla marítima fantástica, o nosso litoral. Estou falando do segunda moradia, que a gente chama de segunda moradia, ou as casas de praia. Esse segmento, ele bombou pós-quarentena. As pessoas descobriram que poderiam morar e trabalhar na sua casa de praia. E a Mota Machado teve, né, porque já zerou, né, um empreendimento chamado Riviera Beach Place. Fala um pouquinho como é que foi
Qual é o teu sentimento para o Segunda Moradia? Como é que foi o Segunda Moradia para ti em 2020? Você tem razão, Ricardo. O Segunda Moradia, que tornou-se primeira moradia durante o lockdown, né, durante a pandemia, despertou nos moradores de Fortaleza aquela ideia, aquela vontade de um refúgio, de ter um local para descansar, para se refugiar, para desopilar, para descansar também, e se tornou um lugar para trabalhar. Então eu atendi muitos clientes que estavam fechando os seus apartamentos em Fortaleza e se transferindo de fato. Indo morar na praia. Indo morar na praia. Com boa internet, com bons serviços, boa infraestrutura. Com a natureza na sua porta. Um lazer garantido para a família inteira, e ele conseguia trabalhar. O mais interessante é que nesse momento os nossos clientes, né, da Mota Machado, eles se tornaram, eu chamo de embaixadores, né, divulgadores. Porque eles mesmos ligavam para a gente ou para os seus colegas do mercado, indicando, corretores, né, dizendo, olha, eu tenho um amigo que está precisando, está querendo. Então não foi preciso, foi mais um comportamental. Foi assim, não precisou fazer grandes campanhas de mídia. Foi realmente algo que ocorreu organicamente. Ô Mário, outro, vamos dizer assim, paradigma que foi quebrado em 2020 em relação à segunda moradia, já que as pessoas realmente transformaram a segunda moradia em primeira, é a questão da distância, né? Antigamente, não, aqui Quirais Riviera é longe, o próprio Beach Park é mais longe, sim. Não. O que era longe ficou perto. Você vê o que é que uma situação a nível global, a nível de toda a sociedade, muda na cabeça das pessoas. Verdade. Então hoje as pessoas estão morando no Aquiraz, estão morando no Cumbuco, como se em Fortaleza estivessem, não é verdade? Verdade. Você sentiu isso também, né? Senti, porque nas negociações eu não ouvi nenhuma objeção em relação à distância. As objeções aconteciam em relação, às vezes, ao tamanho do imóvel, a forma de pagamento, a negociação normal. Mas poucas pessoas falaram de distância. Pelo contrário, tornou-se até mais próximo. O que era longe ficou bem pertinho, né? Ficou bem pertinho. Com certeza. Mário, lançamentos, né? O mercado passou 5 anos lançando quase nada. E de repente veio a pandemia, né? Quando a gente pensava que 2020 ia ter muito lançamento, veio a pandemia. Mas por incrível que pareça, a previsão de lançamentos para 2020 era de 1 bilhão e 700 milhões, o mercado atingiu 1 bilhão 250 milhões de reais. E só não foi melhor porque vários lançamentos previstos para dezembro só aconteceram agora em janeiro. Pergunta que eu lhe faço, como é que foi o ano de lançamento para a Mota Machado, o que é que ela lançou? Sim. E qual é a expectativa dela para 2021, cuja previsão geral é de 3 bilhões? A Mota Machado, Ricardo, ela atua em 3 praças, né? São Luís, Teresina e Fortaleza. E realmente, ano passado, nós tínhamos planejado lançamentos nas 3 praças. O que não ocorreu devido à pandemia, conseguimos lançar o Mirante da Península lá em São Luís, que foi um sucesso de vendas. Assim, a gente está muito feliz com esse resultado lá. Tem nosso diretor lá, que é o Nicásio, que está fazendo um trabalho espetacular. E em Teresina e Fortaleza, realmente, os lançamentos foram postergados para 2021, mas estão confirmados. Perfeitamente. Então, não houve lançamento da Mota Machado em 2020. O seu Rooftop Canuto 1000, ele já tinha sido lançado em 2019. Sim. Mas o que você ia lançar agora em dezembro, você postergou agora para o primeiro trimestre de 2021. Exato. 3 bilhões de lançamento, com a participação muito boa aí da Mota Machado. Tem um super lançamento no bairro de Fátima. Houve um hiato muito grande de lançamentos, na verdade, né? Se o seu cliente ou um parente seu procurar por imóveis acima de 200 metros em Fortaleza, novo, no Meireles ou na Aldeota, ele vai ter dificuldade de encontrar. É verdade. Eu acho, né? É verdade. E esse hiato provocou esse vazio, né, do mercado, essa falta de produtos. A Mota Machado vem com um produto espetacular no bairro de Fátima, em frente a uma praça, que todo mundo gosta de morar em frente à praça, né? Ali na Praça Argentina Castelo Branco, um espetacular empreendimento que vai ser para esse primeiro trimestre. Um outro lançamento, acho que no segundo semestre ou no terceiro trimestre, no Meireles, ali na Visconde de Mauá. Também apartamentos de 250 metros quadrados, de 1 por andar, voltando essa tipologia que está em falta na cidade. Eu estou bem animado, ansioso, né, para que esses lançamentos venham, mas é importante lembrar
que as construtoras estão nesse planejamento de lançamento, mas com muita prudência, né, com muita calma, sem voltar aquela uba-uba de alguns anos atrás. Perfeito. Meus amigos, esse foi o Mário Zaquinha. Agradeço aqui a sua participação aqui no programa Flash Imobiliário. A gente vai ouvir agora o meu amigo Eduardo Coutinho, depois do nosso intervalo, que vai falar sobre um mercado muito importante. Casas. Será que as pessoas trocaram um apartamento por casas? Vamos ouvir diretamente da fonte, já depois do nosso primeiro intervalo comercial. De volta com o programa Flash Imobiliário, conversando aqui com três representantes, grandes representantes do mercado imobiliário de três grandes construtoras. Primeiro foi o meu amigo Mário Zaquinha, da Mota Machado, uma empresa com mais de 50 anos de mercado imobiliário, a empresa mais longeva em atividade no setor. Agora nós vamos conversar com o Eduardo Coutinho e daqui a pouquinho a gente vai conversar com o representante da MRV, o André Lorenzoni. Eduardo, bom dia, prazer ter você aqui no nosso programa, tudo bem? Bom dia, Ricardo, bom dia a todos. Eduardo, você é diretor da Lira Coutinho, uma empresa fundada por seu pai, você já é a segunda geração da empresa. Fala rapidamente um pouquinho da história da Lira Coutinho, que aí nós vamos entrar no segmento de casas. A gente vai saber o que aconteceu com a Lira Coutinho em 2020, mas fala um pouquinho da tua empresa. A construtora Lira Coutinho fez agora, dia 9 de janeiro, 30 anos. 30 anos já, né? 30 anos de mercado. Temos 800 unidades entregues, 800 unidades residenciais entregues, mais de 100 mil metros quadrados de área construída. Já fizemos empreendimentos verticais na Parangaba, Messejana, Barra de Fátima, Guararapes, Luciano Cavalcante, Aldeota. Quase 1000 unidades comercializadas, né? E construídas, né? Seu pai é contador de formação, né? Contador e bacharel em Direito. E bacharel em Direito. Como é que ele resolveu ir para a construção civil? Ele endoidou? Eu acho que ele fazia um trabalho doido, né, construção civil? Eu acho que ele fazia contabilidade de alguns incorporadores. E aí ele diz, mas esse negócio é bom, eu vou Deve ser por bom, aqui, né? Eduardo, a gente viu aqui os números, conversando agora há pouco com o Mário da Mota Machado, e a gente viu que os números foram muito bons, né? O mercado vendeu mais de 5 mil unidades, 13% acima de 2019. Mas você atua num setor, num segmento, que é o segmento de casas em condomínio. E a gente viu que a pandemia, ela fez surgir nas pessoas uma vontade de ir para casa, né? Uma vontade de ter mais espaço, uma vontade de realmente ir para casa. E eu te pergunto, fala um pouquinho desse sentimento, ele realmente aconteceu? Tu sentiu que tuas vendas melhoraram? Como é que foi o ano de 2020 para as casas? A pandemia, ela realmente criou um sentimento muito mais forte dos nossos clientes de se mudar de apartamento para casa. E a taxa da Selic, muito baixa, deu a condição, né, a oportunidade. Então, juntando a Selic com a pandemia, É a fome com a vontade de comer, né? Juntando esses dois itens, né, realmente foi o resultado das nossas... foram as consequências do nosso resultado no segundo semestre do ano passado. Fala um pouquinho do teu produto. Qual é o produto que você realmente vendeu em 2020? O Bem-Vida, a gente lançou 90 casas que foram entregues no ano passado e agora lançamos 50 casas, segunda fase, né? Segunda e última fase. Certo. É no Eusébio, não é isso? Eusébio, na Estrada do Fio, a 4 quilômetros das Tapioqueiras e 220 metros da CE 010. Quer dizer que é bem pertinho da nova CE 010, né? Que é o caminho para o Beach Park, ali para a região sul da cidade, né? E de Fortaleza também, né? Então, teu empreendimento vai estar na Estrada do Fio, ali entre a CE 010 e a Washington Soares, a 040, não é isso? Está a 8 minutos do Shopping do Eusébio e 23 minutos da Vigílio Távora com São Zumão. Da Vigílio Távora. E aí eu lhe pergunto, são casas mais ou menos de que faixa de preço? São casas em terrenos de 7 de frente por 18 de fundo, 96 metros quadrados de área 96 construída. Metros. É uma casa é um padrão médio-alto, mas mais para o econômico, né? É um médio-médio, né? Uhum. É um médio-médio. São 96 metros quadrados, 3 suítes. 3 suítes? Ah, não, então realmente é médio. Tá bem na mediana mesmo, né? Então são casas de qual é o preço dessas casas? 350 mil reais. 350 mil. Então tu zerou
Foi um ano realmente muito importante para vocês, muito bom para casa, zerou o empreendimento e tu chegou a lançar outra fase, é isso? Foi um ano realmente muito atípico, né? A gente não esperava esse crescimento tão rápido. A gente sabia que com a baixa dos juros as vendas iam melhorar muito, mas realmente o resultado foi bem acima da expectativa. Da expectativa. Você já... Muitas pessoas falaram, né, e a gente sentiu isso no mercado, que o pessoal estava com a pandemia, o pessoal em casa, aquela sala que era pequena, que era grande ficou pequena, a varanda que era maravilhosa não era tão boa, mas muita gente resolveu trocar apartamento por casa. Isso é verdade? Aconteceu na prática? A maioria dos nossos clientes moram em apartamento, né, moravam em apartamento e decidiram ir para o Bem Vida, muito questão do espaço, principalmente o quintal. Uhum. E aí a casa em condomínio, ela tira aquele problema natural de uma casa solta, que é a segurança, né? E outra coisa, o lazer que a pessoa gostaria de ter, às vezes a pessoa não tem o dinheiro suficiente, nem o terreno permite ela fazer isso na sua casa solta. Agora, num condomínio você vai usufruir de uma academia, de uma piscina maravilhosa, às vezes para natação, e vai ter a segurança de um condomínio, né? Então eu te pergunto, realmente então você sentiu que as pessoas estão trocando apartamento por casa, a pandemia maximizou isso, e qual é o teu público-alvo para essas casas de 100 metros? São pessoas que querem sair, teve gente que saindo de casa solta para ir para casa em condomínio? Como é que é aí o teu público-alvo? Tivemos vários clientes que saíram de casas soltas para condomínio, né? No próprio Eusébio, vários clientes saindo da Aldeota, Barra de Fátima, Guararapes, então realmente buscando espaço. O Bem Vida, um condomínio de casa lá no Eusébio, ele atende também uma segunda moradia, né? Então ele pode se confundir um pouco com segunda moradia. Se você for analisar preço, um apartamento na faixa de 70 metros, 60, 70, no Meireles, custa 500, 600, 700 mil reais. Então, com o valor, a metade desse valor, você compra uma casa de 96 metros com 3 suítes no Eusébio. Então, é algo realmente para se pensar, né? Quer dizer, com metade do preço de um apartamento, que é quase a metade da área, você compra uma bela casa num condomínio de luxo no Eusébio. 96 metros quadrados de área construída e ainda quase 40 metros quadrados de quintal. De quintal, né? Para fazer um belo deck. Que beleza. E tem área comum, com piscina, com tudo mais, né? O empreendimento todo são 28.500 metros quadrados. É muito grande. Então são quase 4.000 metros quadrados de área de lazer. Eduardo, a Lira Coutinho também já fez prédios, né, em vários locais, como você falou. E a gente viu aqui que a previsão de lançamento para 2021 de todo o grande mercado, das 68 maiores construtoras que você faz parte, pretendem lançar mais de 3 bilhões de reais. Note que o volume de lançamento de 2020 foi de 1 bilhão 250. Então a previsão de lançamento para 2021 é quase o triplo. O que é que você acha disso? Você acha que o mercado pode encharcar de novo? Ou ao contrário, as construtoras, é porque estava parado o lançamento há muito tempo, e estão lançando só aquilo que vende realmente? Só somando os números, conversando com alguns amigos, eu acho que já passa 5 bilhões. Né? Quer dizer que esse número de 3 bi, você acha até que ele é inferior à realidade? Ele é conservador. Ele é conservador, né? Eu acredito que as construtoras estejam um land bank muito forte de terrenos. Uhum. Eu acredito que as construtoras estejam preparadas para lançar até 5 bilhões. 5 bilhões. Mas eu acredito também que precisamos ter cautela e esperar o momento certo para colocar um produto novo na praça. Mas, cara, você vê que a gente saiu de 1 bilhão 250 milhões para 3 bi. Eu já estou achando um número razoável. E você está dizendo que, na boca miúda, como a gente diz, já tem gente, já há uma previsão de mais de 5. Você não acha que isso vai, rapidamente, nós estamos acabando o bloco, você não acha que isso vai impactar, vai criar uma oferta grande demais? Ou não? Você acha que o mercado é suficientemente grande para abocanhar tudo isso aí? O mercado é muito regulador, né? Então, quem lançar certo, com certeza não vai super ofertar. O segredo é lançar certo, lançar o produto certo no terreno correto. Perfeitamente. Eduardo, estamos chegando aqui ao final da tua participação. Te agradeço aqui em nome do Sistema Jangadeiro e do Flash Imobiliário. E a gente vai para um rápido intervalo e nós vamos conversar, depois desse intervalo, para fechar o programa, com o representante da maior construtora do Brasil, a MRV. E a gente vai saber como é que se comportou o mercado
econômico, o antigo Minha Casa Minha Vida, hoje a Casa Verde e Amarela, nesse ano de 2020 com quarentena, com pandemia e com tudo mais. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta ao programa Flash Imobiliário, dessa vez recebendo aqui o representante da maior construtora do Brasil, também atuante aqui no Ceará, que é a MRV, meu amigo André Lorenzoni. Tudo bem, André? Tudo ótimo, Ricardo. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer estar com você aqui, né? Tanta câmera que você não sabe nem para que você olhe, né? Mas, André, vamos conversar aqui sobre o que aconteceu em 2020. Eu vou lhe poupar de falar sobre a MRV, porque todo mundo conhece a MRV, a maior construtora do Brasil, listada na Bolsa, etc, etc, etc. Mas o mercado foi um mercado muito bom, mas num ano muito difícil. Num ano com quarentena, foram 3 meses de lockdown aqui em Fortaleza, um ano com muito sofrimento para as pessoas, mas que o mercado imobiliário termina assim, em grande estilo, com uma velocidade de venda altíssima, e existe um mercado nesse emaranhado de segmentos chamado mercado econômico, do antigo Minha Casa Minha Vida, que hoje mudou de nome para Casa Verde e Amarela. Então vou começar a tua fala com uma pergunta: como é que foi o ano de 2020 para a MRV no Ceará? Ricardo, foi um excelente. Se eu for falar tanto no Ceará como no nível Brasil, a gente atingiu um patamar de vendas que realmente é algo que a gente não vinha fazendo nos últimos 5, 6 anos. Então foi muito positivo e eu posso atrelar alguns fatores aqui já abrindo para você. O primeiro deles você já comentou, essa mudança do programa, né, do Minha Casa Minha Vida para o Casa Verde e Amarela. As regiões Nordeste e Norte foram agraciadas, né, com a redução da taxa de juros, principalmente para os clientes que estão na faixa de renda ali até R$ 2.800. Então isso já trouxe um impacto muito positivo. Só uma perguntinha. Quer dizer que esse novo programa foi melhor, o Casa Verde e Amarela é melhor do que o Minha Casa Minha Vida? É melhor. Especialmente para quem está aqui no Norte e Nordeste. Isso, em especial para cidades do Norte e Nordeste. Quer dizer que a taxa de juros para Norte e Nordeste ela é menor do que para São Paulo, por exemplo? Perfeito, isso mesmo. Como o déficit de moradias, né, é muito superior nessas duas regiões, acabou que o governo tomou essa medida e eu acredito que foi algo muito positivo aqui pra gente. Quer dizer então que agora, antigamente no Minha Casa Minha Vida, a taxa de juros era globalizada, era no Brasil todo. Agora não, agora a taxa de juros para quem tem um déficit habitacional maior como o Norte e Nordeste, ela é mais baixa do que o Sul. Ou seja, para fomentar realmente esse mercado. Então foi bom, né? Perfeito, foi ótimo. E isso te ajudou muito, né? Ajudou. Foi um dos fatores que contribuiu muito para que 2020 fosse um ano fantástico para a gente. Como é que foi em números 2020 aqui no Ceará para a MRV? A gente fechou com mais de 1.300 unidades vendidas. Realmente foi um número espetacular, dando os motivos, né? O primeiro já levantei para você, essa mudança de programa. Um segundo ponto foi o próprio volume de lançamentos que a gente teve, que foi muito positivo. E a própria taxa de juros pelo programa foi destacado, mais baixa pela Selic, então a gente teve um volume de clientes investidores também superior. E tem investidor que compra o segmento popular, econômico? Tem investidor? Tem bastante. O cara compra para revender ou para alugar? Compra para os dois, tanto para revenda quanto para locação. Esse volume, diria que aqui representava menos de 5%, falando da regional aqui do Ceará. E hoje esse volume já é superior a 10%. Então, realmente, é uma demanda crescente. É uma demanda crescente. Olha aí, olha que coisa interessante. As pessoas, os investidores imobiliários, estão tirando dinheiro do banco, que não está rendendo nada no banco, praticamente, 2% ao ano, e estão comprando de tudo. Estão comprando comerciais, segunda moradia, e estão comprando para renda, para aluguel, empreendimentos populares como o da MRV, cujo número dobrou. Interessante isso, né? Eu não tinha noção de que era tanta gente assim não, sabe? Isso. É uma movimentação muito positiva e foi o que você destacou, né? Se a gente for olhar hoje, não existe nenhum investimento de renda fixa que traz um retorno como a compra do imóvel. Ô André, o mercado econômico, né? Ele não sofreu tanto na pandemia, não é nem na pandemia, na quarentena, no lockdown, a nível Brasil, do que os outros segmentos. Teve segmento que realmente no lockdown fechou. Não tinha cliente na rua, como é que... Mas no segmento econômico, que é o seu, não aconteceu nada. As vendas continuaram muito boas em plena quarentena. A que se deve isso, na tua opinião? A gente tem um investimento muito grande em mídias online,
Então, acho que um primeiro fator seria esse, Ricardo. Se a gente for analisar hoje, o nosso cliente ele foi muito impactado. Como ele estava mais tempo dentro de casa, ele tinha mais tempo para pesquisar, para ser impactado por essa mídia. E na internet. Então, nunca recebi tantos clientes pelo online. Que a gente chama de leads, né? Nunca, isso, né? Perfeito. Quanto na época do lockdown, né? E teve uma outra movimentação também, uma própria preocupação da MRV em relação a como que iria funcionar, né? A gente, como você destacou, a gente tem um capital aberto, então a gente tem que manter o nosso volume de vendas para não impactar o nosso valor de ação. Você deu uma baixadinha no preço? Houve sim algumas reduções e de forma geral, acho que foi o melhor momento realmente para o cliente estar comprando e continua sendo, até porque a gente ainda não fez toda a recuperação de preço que a gente aplicou lá na época do lockdown, em março e em abril. E uma outra movimentação foi a adequação dos nossos processos, né, para que eles fossem 100% digital, né? Hoje o cliente... Você precisa sair de casa para assinar um contrato, né? Perfeito. Ele tem aprovação de crédito de forma online, ele assina o contrato de forma online, ele faz tudo realmente de forma online. Hoje ele compra um imóvel... Sem sair de casa. Sem sair de casa. André, esse número de mais de 1.300 unidades vendidas em 2020, com quarentena e tudo, pode-se dizer que foi o melhor ano da história da MRV aqui em Fortaleza? Com certeza, com certeza. Se a gente for analisar as vendas líquidas, né, que a gente desconta os extratos que ocorrem, tudo, foi o melhor ano da MRV no Ceará. Olha aí. O representante aqui da maior construtora do Brasil, que atua há mais de 10 anos aqui em Fortaleza, acaba de dizer que 2020, com quarentena e tudo mais, com lockdown e tudo mais, com pandemia, foi o melhor ano da história. Por isso que quando as pessoas se encontram comigo na rua e perguntam, você é otimista demais, fica dizendo que o mercado está bombando, eu quero ver números. Está aqui o representante, o André, da MRV, dizendo que 2020 foi o melhor ano da história da MRV. Vamos falar agora, se 2020 já foi bom, imagina 2021. A previsão geral do mercado é de lançamentos superiores a 3 bilhões de reais. Significa, André, quase o triplo do que aconteceu em 2020. Qual é a previsão da MRV em relação a lançamentos em 2021? Vai ter novos e grandes produtos? Qual é a estratégia da MRV para continuar sendo líder de mercado aqui em Fortaleza? Ricardo, a gente vai estar atingindo novas faixas de renda aqui para Fortaleza. Então é uma movimentação que a construtora vem fazendo para também pegar não só o Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde e Amarela, mas também ali clientes da faixa de SBPE, que já tem uma renda ali superior a 5 mil, 6 mil reais. Então a gente vai ter bons lançamentos, a gente já tem um previsto agora para o Cambeba, temos lançamentos no Passaré, vamos ter outros na cidade, temos um grande lançamento previsto na região do Cocó. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso e com esses lançamentos a gente vai ter um volume de venda superior ao que foi 2020, que já foi fantástico. 2020 foi o melhor ano dos últimos 10, né? Da história. E você está dizendo então que essa movimentação do mercado para lançar o triplo do que lançou em 2020, a MRV está acompanhando e vai colocar muitos bons e grandes produtos no mercado, isso, não é isso? Isso. E com o mix, né? Que eu acho que é o principal, né? Hoje a MRV vai estar conseguindo atrair, né, tanto um cliente que tem uma renda familiar ali de 1.800, quanto um cliente que tem uma renda familiar de 9 mil, 10 mil reais. Ou seja, a MRV está saindo da base da pirâmide, né, do super econômico, para um produto mais de classe média, é isso? Exato, correto. Isso é fato, isso é irreversível. É irreversível e é uma tendência um pouco do mercado, né, tendo em vista a baixa da Selic, a MRV também não quer ficar para trás e também está atacando aí nesse novo patamar. Bom, esse foi o André Lorenzoni. Eu vou te dar, André, 15 segundos para o teu recado final, um recado otimista para os nossos milhares de telespectadores é a maior construtora do Brasil, né? Então eu queria que você deixasse esse recado para esse ano de 2021, para as pessoas que estão nos assistindo e que almejam ter a sua casa própria. Melhor do que pagar aluguel para os outros é você ter o seu imóvel próprio. Então, 15 segundinhos para o teu recado final. Cara, agradecer a participação, agradecer a todos os participantes aqui que ouviram um pouco a gente, viram um pouco a gente. Acho que é fantástico mesmo um momento que a gente está vivendo é muito bom. O mercado imobiliário está num boom, em especial no Nordeste, em especial no Ceará, em Fortaleza. E é realmente o meu recado é que o cliente aproveite disso. Temos bons produtos da MRV, mas também de outras construtoras. Então, o meu recado é que o cliente pesquise, faça conta e principalmente que realize o sonho, né? Que realize o sonho da casa própria, que é algo fantástico, realmente, que muda a vida da família. Perfeito. Esse foi o André Lorenzoni da MRV e muito obrigado a todos pela grande audiência aqui do programa Flash Imobiliário. A gente se vê de novo no próximo sábado, 9 da manhã, se Deus quiser. Até lá!